Está começando mais um Toque da Saúde, um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Toque da Saúde. Aproveitando, se é a sua primeira vez aqui, Rafa, tem chegado bastante gente no nosso perfil, né, Rafa? Muita gente, bem bacana, galera. Obrigada por vocês estarem gostando do nosso trabalho e a galera que está indicando aí, vocês fazem muita parte disso. Obrigada. Exatamente. Se é a sua primeira vez aqui, tem um recadinho para você. Você tem que apertar o botão de seguir, independentemente da plataforma que você está ouvindo. Se for lá no YouTube, segue, se inscreve, né, na verdade. Se for no Spotify, é seguir. E no Spotify também você tem a chance de avaliar esse episódio, dando 5 estrelas pra gente. Com certeza a plataforma vai enviar esse conteúdo para muito mais pessoas. Isso ajuda muito o nosso trabalho quando a gente vai contar para as pessoas quantas pessoas estão ouvindo a gente. Então, aperta aí o seguir que ajuda a gente. Além disso, visita lá nosso portal, né, Rafa? É isso, galera, www.toquedasaude.com.br. Lá, além de todos os episódios, você consegue ver a carinha do nosso convidado, consegue ver a bio do nosso convidado e também tem acesso a conteúdos como o nosso blog e a página de Recomendamos, que são cursos, e-books e vem muita coisa ainda por aí. O Toque da Saúde só está começando com outros conteúdos além do podcast. Mas vamos falar do assunto de hoje? Bora, Rafa! Agora eu tenho que ficar olhando para a câmera, que eu lembro que agora tem YouTube também, Rafa. O pessoal gosta de ver na televisão, bota a gente lá. A gente recebe os prints das pessoas vendo na televisão, a gente. É verdade. Vamos lá, Rafa. Rafa, falar de saúde, para quem acompanha a gente aqui, sabe que é muito amplo e complexo. E as ciências do movimento, ela tem puxado, vamos dizer assim, referências, será que eu posso dizer assim, de muitas outras áreas de estudo, né? Como você mesmo gosta, Rafa, a gente pega muita coisa da comunicação, a gente tem pego muita coisa de outras ciências para entender esse comportamento tão complexo que é o movimento. Então, a gente está hoje trazendo um convidado que vai trazer mais uma linha, mais um ponto de vista sobre essa complexidade, sobre essas variáveis que afetam as ciências do movimento. Hoje a gente vai falar sobre a teoria da informação, esses dados que o nosso cliente pode nos fornecer, como eles são importantes para a gente. Será que simplesmente uma planilha de Excel já é o suficiente? Eu preciso ter algo um pouco mais avançado para fazer essa interação dessas variáveis. Então, hoje a gente vai juntar 3 coisas que a gente gosta, né? Saúde, tecnologia e dados. Cara, isso tudo pro movimento. Olha que maravilha. Então vai ser episódio perfeito, já tô sentindo. Então a gente vai falar sobre isso, Rafa. E para isso a gente trouxe um cara que bota a mão na massa, Rafa. Esse aí, ele tá lá na prática, vendo isso tudo acontecer. A gente trouxe o Denis Leite. Denis, muito bem-vindo ao Toque da Saúde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui com essa tarefa de introduzir esse assunto para muitas pessoas, inclusive para a gente aqui, né? Em grande parte, né, Rafa? E principalmente mostrar a importância, né? Por que eu deveria saber sobre isso? Por que eu deveria entender sobre uma ciência? Será que isso é coisa só de nerd mesmo? Ou eu tenho que estar por dentro disso? Quem é o Denis Leite? Por favor, se apresenta, Denis. E por que isso entrou na sua vida? Como essa ciência de dados, essa teoria da informação entrou na sua vida? Bom, Edma, obrigado pelo convite. Queria antes, claro, agradecer ao lugar, a oportunidade de falar. Então, eu sou o Denis Leite, trabalho diretamente com isso. Estou na luta, no desenvolvimento desse tipo de pensamento que abrange outras formas de pensar, outras ciências há algum tempo. E eu acompanhei alguns episódios anteriores, sou um ouvinte, antes de tudo. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de o debate ocupar esse lugar. A gente precisa muito desse tipo de aprofundamento, principalmente na área da saúde. Eu acho que a gente está vendo essa transformação acontecer, né? A gente está vendo a história ser escrita, e essa transformação ela vem a partir de muito aprofundamento, e só acontece, esse tipo de aprofundamento só acontece com espaços como o Toque da Saúde, propiciando esse tipo de debate com os profissionais. Eu sou Denis Leite, sou monitor da PowerCore Performance, trabalho há alguns anos com teoria de sistemas dinâmicos aplicado ao movimento, aplicado ao exercício, ao treinamento, né?
Eu, há algum tempo, me aprofundei, dei uma distanciada do treinamento em certo período e acabei me aproximando um pouco mais da ciência de dados. Hoje em dia, eu acho que eu consigo dar conta de um pouquinho de cada. Eu voltei agora para mais perto do treinamento, né? Voltei para mais próximo do treinamento, mas durante minha graduação eu me dediquei inteiramente ao estudo da teoria da informação aplicada ao movimento, aplicada ao exercício. E mais do que isso, eu acho que a ciência de dados como um todo, como você bem falou, eu acho que essas ciências adjacentes ao movimento, elas vêm ganhando cada vez mais espaço e eu acho isso fantástico. A ciência de dados, a teoria da informação, nesse nosso caso aqui, ela vem de um grupo de ciência, né, um grupo de conhecimentos diferentes que vem adentrando a nossa prática hoje em dia dentro da sala de treinamento, dentro do clube, dentro da sala de peso, fomentando uma evolução muito grande para o debate, para a evolução dos profissionais e para a ciência de dados aplicada ao esporte. Eu acho que entender comportamento, entender movimento, passa muito por essa fronteira da fisiologia, da biomecânica. A gente tem que romper essas barreiras e eu acho que esse caminho está sendo bem direcionado, está sendo bem trilhado por essas novas perspectivas que vêm agregando muito ao debate. Uhum. Mas, Denis, acredito que muitas pessoas que estão aqui nunca tenham ouvido falar dessa teoria. Explica pra gente o que é a teoria da informação e como é que ela se mistura, qual a interseção dela com a ciência do movimento. Porque, como você disse, nós estamos muito acostumados a olhar para fisiologia, anatomia, biomecânica, coisas diretamente relacionadas ao movimento. Como é que elas se unem? Bom, a teoria da informação é uma teoria que vem de uma evolução, claro, muitas vezes a gente vê isso, né? De uma evolução teórica oriunda de uma das guerras, da Segunda Guerra Mundial, e vem muito fortemente vinculada à imagem de um autor, de um matemático chamado Claude Shannon. Eu não sei se esse nome é muito popular na nossa área, provavelmente não, mas esse é um matemático, um autor, que escreveu alguns trabalhos na época da guerra sobre a quantidade de informação de um sinal ou de uma sequência de dados. E aí, teoricamente, o que ele fez foi codificar mensagens que vêm, essas mensagens, teoricamente, na guerra, né, vêm em forma de símbolos ou de signos aleatórios, e para quantificar a informação contida em cada uma dessas mensagens, ele formulou algumas fórmulas, né, ele fez alguns cálculos para quantificar a informação contida em cada uma das mensagens que ele recebia ou que ele enviava. Então, teoricamente, a teoria da informação vem para dizer que tudo é informação e que dentro de um signo, dentro de uma série temporal, por exemplo, totalmente aleatória de dados, signos mesmo, você consegue obter informação, você consegue obter uma mensagem. A partir disso, ele cria uma fórmula matemática que hoje a gente conhece como entropia, e ele, através dessa fórmula matemática, ele consegue quantificar a incerteza de um estado para obter um comportamento. Eu vou esclarecer um pouquinho melhor essa lógica quando eu explico que comportamento é totalmente ocasional. O comportamento ele depende de um contexto. Um indivíduo ele só se move dentro de um ambiente. E esse ambiente interfere diretamente no movimento. Esse contexto ele é totalmente ocasional. Ele muda frequentemente. A cada segundo é um novo ambiente. E o indivíduo ele se comporta dentro desse ambiente conforme essas alterações. Então, daí nasce o movimento. É da interação do organismo com um ambiente totalmente ocasional. Por isso que ele é tão caótico. Então, pela essa sequência de novos ambientes surgindo a todo momento, você tem um número infinito de possibilidades de comportamento e de estado a cada segundo. E, claro, isso depende muito da história do indivíduo e de como ele se adapta ao ambiente, de como ele lida com o ambiente. Então, teoricamente, o comportamento ele depende muito do contexto. E aí, quando Claude Shannon pensa e fala assim, poxa, a gente consegue quantificar a informação de qualquer mensagem. E para quantificar a informação, eu preciso ter a incerteza sobre o próximo estado. Ou seja, o que ele faz, na verdade,
quantificar a incerteza de um próximo estado, do próximo estado do sistema. Então, o que acontece? Ele pega um período prévio de comportamentos e analisa a quantidade de estados possíveis desse comportamento. E aí, com base na quantidade de estados possíveis, ele define a incerteza do próximo estado. Quanto mais rica for as possibilidades, né? Quanto mais possibilidades esse organismo, esse sistema tem disponível, maior a incerteza para eu definir, para eu prever um futuro, o estado futuro. Então, eu vou dar um exemplo muito básico aqui, muito, muito claro. Vocês já devem ter visto algumas aulas de iniciação esportiva. Essas aulas de iniciação esportiva, por exemplo, de basquete, de futebol, em que a criança nunca teve nenhuma experiência prévia com o gesto motor esportivo. E aí você pede, por exemplo, para uma criança arremessar uma bola de basquete na cesta, por exemplo. Ela vai fazer isso de diversas formas possíveis. Ela não tem um histórico prévio para definir qual a melhor forma de jogar essa bola na cesta e acertar a cesta. Então, o nível de quantidade de estados e quantidade de soluções possíveis para esse momento é muito grande. Ela tem várias possibilidades, algumas mais eficientes, outras nem tanto. Então, teoricamente, ela vai errar bastante, porque ela tem várias possibilidades. À medida que a história vai acontecendo e a especialização vai acontecendo, ela vai, teoricamente, né, novamente, excluindo as soluções menos eficazes. Com essa exclusão, ela vai diminuir a quantidade de estados possíveis do sistema, aumentando, assim, a eficiência do movimento, nesse exemplo. Eu dei só esse exemplo para a gente tentar entender um pouquinho quando eu falo de incerteza. A incerteza é maior quando eu tenho vários estados possíveis, quando eu tenho várias soluções possíveis. Quando eu tenho poucas soluções, eu tenho menos incerteza do próximo estado, entende? Então, teoricamente, eu consigo prever melhor como o comportamento vai ser daqui a pouco, entendeu? Então, a teoria da informação, ela vem muito atrelada à parte da tecnologia, influencia diretamente áreas do conhecimento adjacentes, como a psicologia, como a própria medicina, né? Tem trabalhos aplicando entropia, medidas de entropia, por exemplo, a estados e variações do humor, por exemplo. Então, quanto mais... e essas pesquisas na psicologia são bem legais, porque elas avaliam a estabilidade, a incerteza do estado de humor do paciente. Então, quanto maior a entropia do estado de humor, e aí isso pode ser relatado pelo próprio cliente, a gente vai já conversar sobre isso, maior a incerteza, maior a entropia, menos previsibilidade eu tenho, mais caótico ou o movimento, ou nesse caso, o humor da pessoa. Então, serve para quantificar a estabilidade de um sinal, de uma série temporal. E a gente vai já conversar sobre série temporal, que é uma coisa bem interessante. A gente tem várias perspectivas para o esporte, nesse sentido. Tá, eu só queria entender uma coisa. Não sei se eu entendi. A entropia, então, ela é como se fosse uma medida da teoria da informação? Isso. Na verdade... talvez caos... Exatamente. Qual a palavra que você citou? Não foi caos? Foi caos? Estabilidade, incerteza. Tá, então é isso. A gente pega esse conceito emprestado da termodinâmica, na verdade, né? Todo mundo conhece a entropia da termodinâmica, que é a quantidade de caos do comportamento de partículas de um gás ou de algo do tipo. É muito legal esse crossover de conhecimento, porque, inclusive, eu tenho uma curiosidade muito legal para trazer sobre isso, que um dos livros do Tsaklis, eu vou já lembrar o nome do livro, ele traz no prefácio um diálogo entre o Shannon, que é o cara, né, o cara que traz a primeira fórmula de entropia na teoria da informação, e um outro matemático, colega dele. E quando ele cria a fórmula, ele estava tentando buscar um nome para a fórmula, né? E nesse diálogo, ele pergunta, poxa, eu acho que eu deveria chamar de informação. A fórmula seria informação. Eu vou quantificar a informação de uma mensagem ou de um comportamento. E aí, o amigo dele, eu acho que, não, a informação já é utilizada bastante, todo mundo fala sobre informação, é um negócio bem batido, eu acho que tu deveria escolher outro nome. E aí ele, então eu vou colocar incerteza. Então vai ser a fórmula da incerteza, vou quantificar a incerteza. Aí ele, poxa, mas eu acho que tu deveria chamar de outra coisa. Eu acho que tu deveria aproveitar melhor para se lançar também
como autor, né? E aí esse amigo dele dá a sugestão de chamar de entropia, por 2 motivos. Primeiro, é porque ninguém fala sobre isso. Se encaixa na temática, a gente está falando de caos, a gente está falando de desordem. E o segundo é que ninguém sabia ao certo o que é entropia. Então, num debate em que ele fosse questionado sobre alguma coisa, ele já partiria na frente, porque ninguém sabe bem o que é entropia. E aí ele acaba dando o nome de entropia para a fórmula, que poderia ser muito bem de incerteza mesmo. Então, entropia por isso, por uma escolha pessoal do autor mesmo. Ele poderia chamar de outra coisa, poderia chamar de incerteza também. E esse crossover com a termodinâmica, ele só fica aí. Não tem nada parecido nem na fórmula matemática, nem no direcionamento, não. É só um aproveitamento de um conceito teórico, né, de uma teoria, e que serve para quantificar comportamento, né? E aí ele foi muito sagaz na pegada da entropia, porque a entropia, na verdade, ela descreve o comportamento como caótico e quantifica essa desordem. Então, é isso. Cara, é muito doido, né? O ser humano é muito doido. A pessoa cria uma parada para quantificar a quantidade de incerteza de uma variável que ela já é aleatória. Sim. Esse episódio vai durar 5 horas, Edma, porque eu vou tirar toda a minha dúvida hoje. Vai ser o nosso recorde, Rafa, tenho certeza. Uma curiosidade, Denis, você quando teve contato com essa ciência, você teve dificuldades no sentido matemático mesmo, ou se um profissional hoje se interessar, é um processo que demora, ele tem que ter conhecimentos de física anteriores bons, ou não, ele consegue acompanhar a partir da matemática básica de colégio mesmo? Que pergunta fantástica, Edma. Eu acho que tu acertou na mosca, porque esse desenvolvimento, ele veio para mim em formato de conclusão do curso, né? Esse foi o meu trabalho de conclusão do curso, então eu me interessei pela área, vi que dava para aplicar isso a teste de fadiga, por exemplo. Se você pegar um sinal eletromiográfico e aplicar a entropia, quantificar a entropia, o que você tem é uma medida de incerteza da contração muscular. E aí, teoricamente, com a fadiga, a entropia aumenta. Então, você pode usar a entropia também como teste de fadiga e tudo mais. E ao ver tudo isso, ao ver essa gama de possibilidades, né, de aplicação, tanto a dados subjetivos quanto a dados objetivos, eu me apaixonei e aí quis escrever meu TCC sobre isso. E foi muito legal porque eu me formei num contexto de pandemia. A princípio, eu ia fazer, meu TCC seria um ensaio clínico, eu teria que ir a campo coletar, mas com a pandemia isso não foi possível, a gente teve que fazer uma revisão sistemática. E antes de alterar para revisão sistemática, eu estava estudando os livros originais e os trabalhos originais, e é muito inacessível, muito inacessível. Todos os trabalhos são, claro, em inglês, né, a maioria deles. As fórmulas são assustadoras, você toma um susto no primeiro contato, né? E tudo isso afasta as pessoas, os leitores. Você pega um trabalho original do Claude Shannon, que tem muitas páginas lá, um artigo gigantesco, que é só fórmula. Só que como eu ia fazer um ensaio clínico, eu ia precisar aprender a fórmula matemática, e eu tinha que entender a fórmula de qualquer jeito, porque eu precisava. Eu ia apresentar meu TCC e estava decidido, entendeu? E aí, isso inclusive motivou várias outras coisas que a gente vai já conversar aqui, mas a dificuldade de encontrar uma facilidade de calcular isso foi gigantesca. Você não encontra nenhuma ferramenta de cálculo direto. Por exemplo, se você colocar qualquer coisa no Google hoje, você consegue calcular, mas você não tem uma ferramenta no Google, por exemplo, de cálculo de entropia na teoria da informação. E não existe só uma entropia, são vários tipos de entropia. Vou já dar um parecer sobre cada uma delas aqui. Mas são vários tipos, e nenhum desses tipos você consegue acessar de forma simples em algum lugar de cálculo, de matemática. Pelo menos eu não encontrei, tá? Se alguém encontrar, por favor, me fala aí que eu vou... Eu não vou te contar que você vai ficar triste, que você... Pô, imagina agora, sempre teve lá no site ali, no site tal. Eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz. Isso foi uma dificuldade minha que eu queria não ter passado, né? E foi justamente pensando nisso que hoje existe a Archaeoscience e tudo mais. Mas
Hoje, você consegue até fazer esse tipo de cálculo em alguns softwares refinados, como o SPSS, então, o pessoal já conhece da área da saúde, usa demais. Tem o MATLAB também, o MATLAB que é mais programação, você tem que ter um códigozinho e você joga o códigozinho lá. O código já vem pronto, com uma biblioteca de códigos mesmo, você só joga o código lá e ele calcula, você só precisa desenhar o cálculo. E aí você consegue, mas são pagos e são softwares mais vinculados à área acadêmica. Para o profissional que está na ponta lá, dando treino, no calor da emoção, isso fica muito inviável, fica muito inacessível. Então, você não encontra. E a pergunta foi muito legal, porque a minha maior dificuldade foi matemática. A teoria eu captei logo, porque como eu tinha uma base na Power Core sobre sistemas dinâmicos, né, eu já vinha estudando há muito tempo isso, toda essa parte de teoria ecológica, toda essa parte vinculada à prática mesmo dos exercícios e também da teoria, eu já tinha uma facilidade teórica de entender o porquê que eu precisava de uma medida não linear na estatística. Eu já tinha essa noção, eu já entendia que média não dava conta da maioria dos problemas, sabe? Monotonia não dava conta da maioria dos problemas. E aí vem um autor como Impellizzeri, que eu acho que ele tem alguma questão pessoal sobre a medida, e critica duramente em vários artigos medidas usadas há tanto tempo. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma medida muito, muito conhecida no controle de carga e treinamento chamada monotonia. E esse autor bate diretamente e várias vezes, não só em um artigo, vários artigos ele fala muito mal da fórmula matemática, da parte matemática da coisa. É tão superficial que nem coerência matemática a gente observava em algumas medidas. Como a gente considera a estatística descritiva, que é a média, a mediana, para uso na parte de descrição da amostra dos artigos, tudo bem. Quando você vai descrever uma amostra, quando você vai caracterizar uma amostra, quando você vai explicar o desenho do artigo, tudo bem utilizar, porque essas medidas foram feitas para isso. Mas quando você parte para a inferência, quando você vai fazer inferência, você vai tomar conclusão, você vai fazer relações entre variáveis, essas medidas típicas de variabilidade, elas não dão conta de algumas coisas. Elas não dão conta do comportamento em si. Elas ignoram o comportamento em prol de um indivíduo que não existe, que é o indivíduo da média. A gente sempre tira a média, ou o indivíduo da moda, ou o indivíduo que mais acontece dentro de uma amostra. Então, isso é muito pouco para fazer inferência. Entende? Tipo, eu não estou falando mal das medidas tradicionais a ponto de dizer que elas têm que ser descartadas totalmente. Não é isso. É porque elas têm seu lugar e elas vão até um certo ponto. Mas depois disso a gente precisa evoluir. Para entender comportamento, eu não posso ficar só na média. Então, a parte matemática, ela foi mais complicada do que a parte teórica, porque eu já entendia tudo isso. Tudo isso já estava muito claro. Agora, a parte matemática, como as fórmulas são um pouco assustadoras, você se afasta um pouco só de olhar, eu demorei bastante tempo. Eu demorei em torno aí de 6 meses a 1 ano estudando só isso para conseguir captar a fórmula totalmente, dominar a fórmula totalmente, não só da entropia de Shannon, mas como das outras entropias também. Entendi. Não, com certeza, muita gente desiste. Tem bastante. Quem se aproxima um pouco de artigos mostrando a complexidade do movimento, tu vê que tem autores que usam e abusam das fórmulas e aí, naturalmente, sim, tu vai se animar ou não vai se animar. Mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais nisso, porque eu fiquei curiosa. Então, assim, a vantagem se a gente pudesse listar algumas vantagens de ter esse tipo de cálculo, tá? Então, a vantagem da entropia é que ela consegue, e aí eu vou falar o que eu entendi, se você falar que não é isso, não tem problema, tá? Bem, fica à vontade. Ela consegue, então, fazer essa ideia de escala de tempo. Eu pego um determinado tempo, eu não analiso uma coisa parada, eu imagino que seja isso. Ela tem a vantagem de poder correlacionar coisas que acontecem ao mesmo tempo, e ela tem a vantagem de não querer uma certeza, e sim precisar a incerteza. Então ela muda o ângulo de visão. Tipo, eu assumo, já que é incerteza, já que a gente realmente não tem certeza de nada, não tem como prever nada, então ela sai de uma probabilidade da certeza e vai para uma incerteza.
eu destaquei esses 3 pontos aí, se você puder falar se eu entendi certo. Entendeu muito certo, muito certo. Viu? Tô esperta. Mesmo. É exatamente isso. E, claro, tem alguns nomes técnicos para isso, né? Que você falou sobre o estudo de tempo, a gente chama de série temporal. A investigação de séries temporais no lugar de outras métricas. Eu vou dar um exemplo muito claro disso. Se você pegar um dinamômetro de força, né, uma célula de carga, para avaliar a força, você observa em alguns equipamentos, eu não sei se todos, tá? Mas pelo menos os que eu tenho experiência, eles não dão... as únicas medidas que eles dão sobre a quantidade de força que o período de tempo foi captado, eles dão um pico de força e eles dão a média dessa força. São as 2 métricas que eles dão. E aí você, como profissional, se vira para interpretar isso, né? Provavelmente você vai fazer alguma correlação, você vai estabelecer algum histórico, você vai comparar com outras avaliações, com outros atletas. Só que essas medidas, elas são medidas que eliminam um potencial muito legal de coleta dessas variáveis objetivas. E essa limitação, ela vem justamente no teor matemático da coisa. Quando eu pego a média, vou te dar um exemplo. Nesse exemplo da célula de carga, você tem vários números. Em newtons de força, você tem vários números. A cada segundo, a célula de carga vai captar a quantidade de força que está sendo gerada ali na célula de carga, né? Na tração. Então, teoricamente, você tem vários valores e dependendo da frequência de amostra, da frequência de coleta, você tem inúmeros dados, séries temporais gigantescas. O que você faz e o que o equipamento faz é esquecer tudo isso que aconteceu e criar um novo indivíduo, o indivíduo média. Eu tiro um print do momento em que ele atingiu um pico que pode ser ocasionado por qualquer variável que seja, de aprendizado, entendeu? Hoje eu tenho um pico, eu já entendi como funciona a coleta, o exercício, amanhã eu vou ter outro pico porque eu aprendi com a primeira, entendeu? Então, esse tipo de viés matemático ignora o contexto, ignora a ocasionalidade do negócio, sabe? Quando eu tiro a média, eu tenho outra coisa que eu ignoro, que a gente chama de sequência temporal. Cada ponto da série temporal é influenciado pelos pontos anteriores, que vão, dentro de um período de tempo, construindo um comportamento. Então, o ponto A é influenciado pelo ponto anterior a ele, que vai influenciar o ponto B, que vai influenciar o ponto C, que vai influenciar o ponto D. Essa relação entre os valores é totalmente ignorado quando eu tiro a média dos valores, porque eu fecho os olhos para o que acontece entre os valores e passo a olhar para uma coisa que não existe, que é a média. Um indivíduo que teoricamente não existe. Então, se o estado de fadiga é influenciado pelos estados anteriores, o que eu fiz anteriormente, eu preciso entender que esse é um comportamento que leva em consideração um espaço de tempo. E essa fadiga, ela vai respeitar a escala de tempo, ela é instalada no organismo respeitando isso. Então, esse comportamento num período de tempo, ele é ignorado por essas medidas tradicionais da estatística descritiva. Além disso, como você bem falou, a mudança de perspectiva, de assumir inferências quase que verdades absolutas, né? Uhum. Inferências que tragam aí relações inquestionáveis sobre duas variáveis. Eu tenho uma mudança de perspectiva bem sutil, que você pode até não perceber, mas que faz uma diferença gigantesca, tanto para a prática dos profissionais, quanto para a teoria que envolve tudo isso. Então, quando eu, como profissional, reconheço que um problema de lesão, um processo lesivo, envolve variáveis demais para que eu possa prever com exatidão quando vai acontecer, eu já dei um passo para entender o problema. Então, eu preciso antes reconhecer minha limitação como profissional, para depois eu entender, de fato, como o problema se comporta. Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora, o Toque da Saúde também tem uma newsletter. Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast,
também faremos um resumo de tudo que está acontecendo de importante no mundo da saúde, e isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do talkdasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com uma comunicação assertiva e simplificada. Ô, Denis, o que você acha que muda na visão do profissional, na prática do profissional, quando ele começa a olhar para a incerteza? E muda bastante coisa. Eu paro e eu tenho muito cuidado com as inferências. Quando eu faço uma inferência descuidada, vou dar um exemplo, um exemplo de dor. Dor patelofemoral e força do quadríceps. É muito comum a gente ver esse tipo de inferências acontecendo, né? E tudo bem, certo? Eu sei que é uma inferência e eu entendo como uma referência. O que eu não posso é atribuir uma relação de causa e efeito entre essas duas variáveis. Dor é muito amplo. Dor é um conceito que eu acho que a gente nem entendeu ainda completamente. Envolve muita coisa. Então, quando eu tento diminuir, desligar todas as variáveis presentes para deixar só uma ligada, que no caso é a força do quadríceps, eu estou cometendo um erro. Em prol de eu ter certeza. Porque quando eu faço uma inferência e eu estabeleço uma relação de causa e efeito, eu tendo a ter uma certeza sobre o risco de lesão daquele atleta, e essa vai ser minha didática como profissional, vai falar, olha, você vai lesionar daqui a pouco, olha, seu risco está aumentado, olha, seu risco está diminuído. De acordo com o profissional, claro que alguns são mais cuidadosos e outros menos cuidadosos com isso, o que fica é uma sensação de certeza, de total controle sobre tudo, entendeu? Então, se eu tenho força do quadríceps, resolvi o problema, não tenho mais dor patelofemoral. Só que isso não é verdade. A dor patelofemoral vai muito além da força do quadríceps. E entender que esse problema é grande demais para ser previsto com exatidão é o primeiro passo na hora de ressignificar minha prática como profissional e entender que a incerteza faz parte do meu dia a dia. Legal, você acredita que, palavras minhas, tá? Que ter certeza sobre as coisas, falando de ciência, tá? Falando do que a gente está comentando aqui. Essa certeza, entre aspas, sobre as coisas, ela colabora mais para uma desinformação do que para uma informação? Com certeza. Com certeza. E eu entendo que tudo isso tem um papel histórico na ciência, né? Quando a gente amplia o debate para a ciência, eu acho que isso vem de raízes filosóficas. Eu acho que a gente sofre influência filosófica do racionalismo, por exemplo, que é que tem sua importância, claro, óbvio. Em determinado momento, a gente precisava compartimentalizar o sistema para entender o comportamento de cada uma das partes e poder aprofundar. No discurso do método, Descartes, ele descreve cada um desses passos e a contextualidade, o contexto do que foi proposto traz um certo nível de tolerância para a explicação de certos fenômenos da época. O que a gente não pode fazer é trazer essas tendências, trazer essas práticas como verdades absolutas e não questionar, sabe, para os dias de hoje, com mais tecnologia, com mais coisas, né? A gente tem áreas, por exemplo, como a economia, aplicando métricas não lineares para entender o comportamento da Bolsa de Valores há muito tempo, entendeu? Então, o pessoal entende que o comportamento que depende de várias variáveis, eu não posso avaliar com média anterior ou com outras coisas. Eu preciso entender que esse comportamento ele respeita um período de tempo. E ele é totalmente ocasional, porque ele depende de vários contextos que se organizam naquele momento. Aquele momento específico ali produziu aquele comportamento. Então, o comportamento de uma moeda na Bolsa de Valores é totalmente não linear. E eles aplicam dinâmica não linear há muito tempo para prever, né, ou para quantificar a incerteza do Bitcoin, por exemplo, entendeu? Então, eles aplicam esse tipo de métrica há bastante tempo. Nós, da saúde, a gente sai um pouco atrás, claro, já tem muita gente utilizando, na medicina a gente vê largamente isso sendo utilizado, mas eu acho que eu não sei se eu posso falar nesses termos, talvez eu esteja cometendo um erro aqui, eu já peço desculpa de antemão, mas essa cultura que a gente tem de tentar dar ao cliente, né,
algum tipo de resposta pronta, de resultado palpável ali, a nível de variáveis que talvez nem deveriam ser coletadas, variáveis bem superficiais, só para a gente dar algum parecer, né? A gente quer sempre dar um parecer de que o trabalho está sendo feito e que o resultado está vindo. E em prol disso, com esse objetivo, a gente acaba adotando uma oratória, uma fala muito cheia de certezas que acaba contribuindo com a quantidade de desinformação que a gente vê na nossa área. Eu acho que isso acontece bastante mesmo. Boa. Fala galera, uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toque da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio, a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursofba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente espera lá. Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação. Vamos entrar um pouco mais na importância da coleta de dados. E acho que ficou claro aí para o pessoal que a gente precisa analisar isso, vamos dizer assim, como você mesmo falou, usou o termo série temporal, um tempo. Esse tempo pode variar, dependendo do que você quer mensurar, dependendo do que você quer olhar do seu cliente. Eu queria que você começasse me explicando por que você acha importante o profissional da ponta, como você mesmo falou, não mais o acadêmico, mas quem está atendendo no dia a dia. Por que você acha importante ele começar a guardar esses dados? Que dados são esses? A gente tem mais costume de guardar variáveis objetivas, como você falou, então se você puder já me aproveitar e já me explicar a diferença de variável e objetivo e variável subjetiva. Então, essa perguntona grande aí, agora é com você. Deixa eu lembrar do início dela. Se autorganiza. A importância do profissional da ponta de coletar dados. Sim. Olha, eu acho que talvez, e eu reconheço isso, talvez essa seja uma luta tem muito de pessoal nessa luta, sabe? A importância, eu vejo hoje que esse abismo que a gente vê, né, entre o universo acadêmico e o universo prático, acaba fomentando muitos erros, acaba destruindo um potencial gigantesco que a gente tem de evoluir toda a profissão como um todo. E o que a gente vê é muito essa separação, inclusive alimentada pelos profissionais que fazem parte disso, né? Uhum. Um não quer falar a língua do outro. Eu tenho vivência, o teu laboratório não me diz muita coisa. E, por outro lado, o cara que está lá dentro do laboratório pedindo para que a prática mude, porque a ciência está indo nessa direção e tudo mais, sendo que um não escuta o outro. A gente fica nessa de falar sobre o que entende e tapar o ouvido para as dificuldades que o outro impõe para aquilo que você está falando. Então, eu acho que essa deficiência de comunicação entre a parte acadêmica e a parte prática, de linha de frente mesmo, ela acaba dificultando bastante a evolução da discussão mesmo, das práticas, enfim, da teoria. E eu acho que essa luta pessoal e essa vontade pessoal de trazer essa parte acadêmica para mais perto das coletas, né, diárias, por exemplo, do dia a dia dos profissionais, acaba por qualificar em muito o serviço que a gente vê hoje nas academias, nos clubes, na ciência do desporto, na ciência do treinamento. Eu acho que sem esse diálogo, a gente fica perdido, sem saber para que linha seguir, sem saber muito o que dá certo na prática, o que dá errado na prática, porque também não adianta ter uma teoria muito legal, que faz muito sentido,
e isso não ser viável na prática. Eu vivo falando isso para o pessoal que está perto de mim, que a principal dificuldade é trazer um tema totalmente complexo para o profissional que está na ponta e fazer ele entender a importância desse tipo de coleta, quando, na verdade, ele poderia estar coletando a média das coisas, entendeu? E tudo bem, porque todo mundo faz isso. Então, eu acho que, sim, é uma luta muito complicada, que depende muito da participação ativa dos profissionais que estão dentro da área, que estão lá no dia a dia das academias e dos clubes. Isso não vai acontecer de forma passiva, porque se eles ficarem esperando, se a gente não se esforçar muito para tentar abraçar uma nova perspectiva, essa perspectiva vai ficar só na teoria e a gente vai continuar com esse abismo gigantesco entre academia, faculdade, né, esse universo acadêmico, e a parte mais braçal do trabalho, do dia a dia mesmo. Então é isso, eu acho que eu respondi, não sei se Primeira, sim. a pergunta toda, mas eu acho que eu consegui responder. Respondeu sim. E trazendo para a prática do profissional, o que ele mede? Coisas objetivas, variáveis objetivas, variáveis subjetivas. Essa parte eu não respondi. Hoje a gente tem, né, claro, com o avanço da tecnologia, e isso é muito, muito claro, a tecnologia vem trazendo cada vez mais possibilidades de coleta de dados, você tem cada vez mais possibilidades com equipamentos ultramodernos, né, tanto na parte da medicina como na parte do esporte. Alguns equipamentos não se justificam. Eu tenho essa perspectiva que nem toda variável é válida, porque essas variáveis elas têm que vir atreladas a uma justificativa teórica para serem coletadas antes, e nem todas têm essa justificativa plausível, mas com a avançada tecnologia a gente vê aí uma enchente de dados e de possibilidades de coleta atreladas ao avanço dessa tecnologia, né? Que a gente Denis, desculpa te interromper, mas você consegue dar um exemplo para a gente de alguma variável? Consigo. Essas variáveis objetivas, né? E a gente separa esses dois grupos, mas tem várias outras classificações, tá? Essa classificação mais geral separa em variáveis objetivas as variáveis que são coletadas por algum equipamento terceiro, por algum tipo de tecnologia, nem que seja uma tecnologia ultra antiga, né? Tem tecnologias muito, muito antigas, de testes muito antigos, que não envolvem nenhum aparelho eletrônico, nem nada do tipo, mas que são classificadas como variáveis objetivas por não depender da perspectiva de um dos participantes. Você não tem... Por exemplo, um smartwatch que pega a gente usa por acelerômetro. É uma variável objetiva, é isso que você está falando. São dados objetivos. Acelerômetro, dinamômetro, todos os equipamentos, eletrocardiogramas, todos esses equipamentos, eles produzem dados. Termografia, que é muito utilizada hoje na prevenção de lesões, eletromiografia, inclusive exercícios mesmo. A gente tem cadeiras isocinéticas que produzem dados também de pico, tapetes de força, sistemas optoeletrônicos, testes sem tecnologia, como o Rope Test. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um testezinho de saltos, que não envolve tecnologia nenhuma a nível eletrônico, mas que produz aí um tipo de variável objetiva de quantificação dessa performance nesse contexto. As mais antigas são o número de repetições, tempo que você for fazendo. Isso. Todas essas variáveis são exemplos de variáveis objetivas, né, que não dependem da interpretação ou da perspectiva de um dos participantes. As variáveis subjetivas, por outro lado, elas dependem muito, e aqui, pessoal, a gente talvez tenha um debate maior. Eu acho muito importante a gente dar um espaço para esse debate, porque as variáveis subjetivas elas têm um potencial gigantesco de contribuição. Elas são variáveis inteiramente dependentes da perspectiva de um dos participantes, né, ou do atleta, ou do profissional que acompanha, ou do paciente, e elas podem ser quantificadas, elas podem ser qualificadas, podem ser quantitativas, qualitativas, e dependendo da metodologia que você usa, você vai usar um método ou outro para interpretar esses dados. Mas eles também possuem capacidade, essa versatilidade
de obter tanto dados quantitativos quanto dados objetivos do que a gente chama de autopercepção. E aí a influência de descorrer, né, o crescimento dessa teoria por parte das variáveis subjetivas, ela vem ganhando bastante força, porque o debate sobre a usabilidade desse tipo de métrica no contexto tecnológico que a gente tem hoje, com tanta tecnologia, está sendo colocado em xeque. A gente muitas vezes, em vários clubes, a gente vê isso acontecendo. Os clubes cada vez investindo mais em tecnologia, mais em equipamentos sofisticados, com muitos dados, big data, muitos dados sendo acumulados, e deixando um pouquinho de lado as variáveis subjetivas, como entendendo que esse tipo de métrica, esse tipo de coleta é muito arcaico, sabe? É muito do passado. A gente está em outra era e não há mais espaço para as variáveis subjetivas. Sim. Então, esse debate eu acho que é importante a gente ter, mas esses são os dois grandes grupos de variáveis. Claro que tem uma riqueza muito grande em cada um desses grupos. Na variável subjetiva, fadiga seria uma delas, então? Seria. Só no seria. A fadiga ela pode ser quantificada tanto com dados objetivos quanto por dados subjetivos. Quando você faz uma pergunta para a pessoa e você traz a pessoa ativamente para o processo, a pessoa precisa manifestar uma percepção dela ali, você acaba, além de tudo, né, trazendo a pessoa para dentro do processo e perguntando para ela, por exemplo, sobre fadiga. Ela tem ali um momento de reflexão, ela vai pensar sobre o dia, sobre o que ela fez, sobre tudo que aconteceu no dia dela. A principal característica dessas variáveis entra aqui, tá? Quando você pergunta para a pessoa sobre fadiga, o que ela responde não é só fadiga fisiológica. Ela não vai levar em consideração só a fisiologia na hora de responder. Ela vai levar em consideração tudo. A psicologia, as relações sociais, o que ela fez, fisiologia, a parte do treino, com quem ela esteve durante o dia, se o dia foi agradável, se o dia não foi agradável, se o lugar que ela está frequentando é agradável, se o tipo de treino que ela está fazendo é agradável. Tudo isso vai estar presente dentro de uma resposta sobre fadiga. E essa característica multicontextual, essa característica integradora das variáveis subjetivas, das respostas das variáveis subjetivas, acabam manifestando um potencial gigantesco de quantidade de informação. E aí a gente volta para a teoria da informação. Eu consigo produzir, a partir dessas respostas, séries temporais e investigar essas séries temporais, investigar o comportamento dessas variáveis que, por si só, já agregam bastante informação por parte do aluno dentro de um comportamento em um período de tempo. E eu, entendendo o comportamento dessa variável em um período de tempo, entendo o problema. Quantifico a incerteza sobre um estado futuro de fadiga. E isso é que é legal. Cara, isso é muito legal e é muito interessante como a gente... Vai ser uma briga, hein? Não, mas a mesma coisa que você está falando que é legal é a que tomou porrada por muito tempo. Muito, toma até hoje. Eu não sei se você está falando a mesma coisa que eu, só que o autorrelato é uma das medidas que as pessoas não confiam hoje. Tem a confiabilidade muito pequena, é uma das piores que existe, né? Exatamente. Em questões de medida. Todo mundo descredibiliza estudos porque foi por autorrelato. E olha quão rico a gente pode ter um estudo. Basta saber ler, obviamente. Sim. Essa é uma discussão muito legal, né? Inclusive, muito presente nas rodas de conversa hoje em dia, nos cursos da PowerCore, por exemplo. Há 2 anos atrás, a gente estava discutindo a viabilidade da aplicação dessas teorias. Hoje, eu não sei se vocês conhecem um grupo de pesquisa e de estudos da Espanha, encabeçado pela Natália Balaguer. Sim, claro. Vocês conhecem? Sim. Ela tem um dos orientandos dela, acabou de publicar na defesa do doutorado dele exatamente um artigo falando sobre a riqueza da pluralidade de informação que contém uma variável subjetiva. Esse artigo foi recém-publicado, ele defendeu recentemente, e é muito legal, o artigo fala muito bem, discute muito bem as limitações. Claro que existem limitações, você depende da participação ativa, e talvez essa seja uma das principais críticas, né, às variáveis subjetivas, que elas colocam muita responsabilidade na mão do aluno, né, da resposta do aluno. E
eu tenho entrado em vários debates sobre isso. Eu sempre defendo as variáveis subjetivas porque essa crítica é embasada na cultura que a gente tem, na tentativa que a gente geralmente exerce de criar números redondos, sabe? Números ideais. E aí, Denis, 8 é bom? O que é um 6 de fadiga? O 6 é ruim? E numa escala de 0 a 10, como eu posso interpretar um 6? Como eu posso interpretar um 2? E aí que está o jogo, aí que está a riqueza. É que o meu 6 é meu, entendeu? O 6 da Edma é o 6 da Edma. A interpretação e a relação que a Edma tem com a planilha, com a tabela de 0 a 10, e que ela escolhe ali quantificar uma variável que é dela, é totalmente individual. Eu não tenho como, de alguma forma, trazer esse 6 para avaliar outra pessoa. O 6 da Edma não pode ser utilizado para criar um indivíduo da moda, um indivíduo que mais acontece, e a partir disso eu tentar interpretar os dados de outra pessoa. Eu entendo que isso logisticamente é muito atrativo. É muito fácil eu produzir um número que sirva para todo mundo. E aí, se passar de 6, eu falo, oi, tá perigoso. Se eu chegar a 9, caraca, isso é preocupante, não vamos treinar hoje. Eu tenho alguns relatos para quantificar, para mostrar isso. Eu trabalhava em uma clínica aqui de Fortaleza e nessa época eu trabalhava só com controle de carga na clínica. Eu era responsável pelo controle de carga de todos os alunos da clínica. E eu trabalhava com variáveis subjetivas. O que acontecia muito era de os profissionais reclamarem, Denis, isso não serve, isso não faz sentido, porque eles, às vezes, queriam causar fadiga, sabe? E o aluno dava uma resposta baixa, assim, sobre a PSE, por exemplo, percepção de esforço. E o profissional tomava um susto, poxa, o meu treino não foi para um 5 de PSE, tem alguma coisa errada, ele não tá sabendo responder. Poxa, mas deixa a pessoa responder, deixa a pessoa responder, a experiência dela, certo? Uhum. A experiência dela. Por outro lado, tinha alguns idosos, por exemplo, que eles estavam ali, claro, por orientação médica, mas que não queriam estar ali, sabe? Estavam de saco cheio de academia, de treino, o que eles queriam era jogar dominó na praça, entendeu? E então, o que acontecia muito era de uma variável contextual como o ambiente, por exemplo, influenciar na PSE a ponto de, eu fiz um treino super leve, um treino de 2, 1, e o idoso deu 10, certo? Mas o que está contido nessa PSE, nessa resposta, não é só o estado fisiológico de fadiga, a percepção de dificuldade fisiológica. É sobre uma dificuldade que vai muito além da fisiologia, entendeu? Até a relação com o próprio profissional que está coletando isso influencia na resposta. Então, além de ser totalmente individual, é totalmente contextual também, é totalmente ocasional. Eu tenho uma dependência de indivíduos e eu tenho uma dependência temporal também. E isso interfere bastante na coleta, né? O que a gente observava muito era de uma senhora, por exemplo, isso é um caso real. Uma senhora, ela era dona de casa, ela tinha uma rotina bem tranquila, era aposentada, não fazia muito esforço, não fazia muita atividade, e ela tinha um padrão de resposta sempre muito alto, sabe? PSE sempre lá em cima, como se ela sempre treinasse muito, muito forte. E quando a gente ia quantificar a carga dela dava muito alta, porque a gente usa uma métrica que é baseada na PSE e no volume de treino, né, na quantidade de tempo. E essa métrica, ela te dá uma informação sobre a quantidade de carga do treino, que a gente chama de unidade arbitrária. A maioria dos profissionais conhece essa métrica, é uma métrica bem acessível. Outra vantagem das variáveis subjetivas é que elas são bem baratas, né? Você não gasta nada. Então, esse caso era muito legal, porque de um lado tinha uma pessoa que tinha uma rotina muito simples e que a carga dava sempre muito alta sempre. E, por outro lado, tinha um atleta lá de triatlo que era médico, fazia triatlo, ele passava o dia todo treinando e à noite ele dava plantão. Então, ele começava a trabalhar às 6 horas da noite, terminava de trabalhar 6 horas da manhã,
fazia o treino de ciclismo, fazia o treino de natação, fazia o treino de corrida e ainda ia para academia. Aí quando saía da academia, voltava para o plantão de novo. Então, a rotina desse atleta era muito absurda. Mas ele gostava da rotina, ele lidava bem com a rotina, aquilo era extremamente agradável para ele. E muito bom ele estabelecer essa relação com a rotina dele, porque isso revela uma informação também para mim. E o padrão dele de resposta sobre a PSE era sempre muito baixa até para as perspectivas do profissional que acompanhava. Então, para você ver, né, uma rotina muito intensa, em que a pessoa lidava muito bem com essa rotina, refletia no padrão de resposta, e se eu fosse analisar o número frio ou a média, eu deixava ele muito mais cansado do que ele realmente estava. Eu poderia puxar muito mais, por exemplo, porque a resposta dele era sempre muito baixa. Por outro lado, o treino da senhora, que já era muito fácil, que já era muito simples avaliar e quantificar, né, o número frio ali, ou então a média, eu com certeza iria cair no erro de passar um treino aquém das possibilidades dessa senhora. Então, teoricamente, eu não gosto, eu estou falando teoricamente várias vezes, não é por vício de linguagem, não, é porque é tudo em teoria, tá? Uhum. Teoricamente, essas métricas que tendem a banalizar a interpretação do número, e com essa banalização eu falo desse nível de inferência que eu faço, poxa, a carga de treinamento está alta, vai lesionar. A carga de treinamento está baixa, não vai lesionar. E isso não acontece. Entendeu? Em vários casos de lesão com cargas muito baixas de treinamento, vários casos de lesão com cargas muito altas, casos de muita carga de treinamento com poucas lesões, simplesmente por adaptação à rotina, entendeu? Então, é muito mais complexo, claro que exige dos profissionais um certo nível de esforço a nível de interpretar e de quantificar esse comportamento, de entender esse comportamento, mas que, no fundo, é uma evolução a nível de interpretação e de conduta prática mesmo, e direcionamento do treinamento e de tomada de decisão mesmo, na ponta, no último momento ali de prescrição, da escolha dos exercícios e tudo mais. Eu acho... Vai falar, Rafa? Não, eu queria saber a sua opinião, porque eu acabei te cortando sem querer. A minha ou a Denis? A sua opinião. Você ia falar, você começou a falar, isso daí é algo, eu não sei se você estava falando do autorrelato naquela hora, era isso? Sim, estava. A percepção de esforço... E a percepção de esforço também, né? Ela começou bombando, depois caiu, ninguém usava mais, assim que veio o Polar, né? Porque nós vimos que tinha muitas coisas que influenciavam, né? Essa era a desculpa. Só que a gente não soube ver o quão bom era isso, pelo que eu tô entendendo. Na verdade, eles falavam... O artigo original falava sobre até uma educação prévia, para a pessoa você garantir que a informação era válida, então você tinha todo um protocolo para coletar aquela dado e tal. Sim. Na academia. Você tinha que fazer a mesma pergunta sempre, senão não valia mais. Tinha uma sequência de coisas, assim. Então, realmente, é sobre isso mesmo, Rafa. Mas eu fico pensando assim, Denis, nós vivemos em bolhas. A Edma, ela não tem como a Edma dizer o que está acontecendo na educação física do Brasil. Pô, seria muito, né, a Rafa? Assim como você. Sim. Então, naturalmente, você convive com profissionais, por mais que você vá a outros lugares ou não, que já que conversam sobre isso. A minha bolha, eu vou te dizer o que eu vejo. Eu vejo o profissional ainda tendo que ser convencido de coletar os dados. Não é nem de como que ele vai contextualizar os dados que ele recolhe, não, sabe? Eu ainda vejo a necessidade de a gente conversar, e por isso, óbvio, esse convite aqui para você, e pode vir muitos outros. Eu fiz essa mesma pergunta para o Pedro, assim, como falar para esse profissional o que é importante ele coletar? Porque imagina que, eu sempre dou esse exemplo, quem escuta a gente também já sabe, a Investimento XP, teve que fazer um processo de educação para mostrar para o brasileiro que o banco tradicional, ele estava perdendo dinheiro deixando o banco lá. Então ele teve toda uma educação de falando, é possível você deixar o seu dinheiro de forma segura em outro local, rendendo mais que a poupança. Eu acho que a gente está no momento de educar os profissionais sobre coletar. E aí eu queria que, se você pudesse falar, você que tem mais experiência, assim, quais as vantagens do treinador que coleta dados?
Nossa, que pergunta fantástica. As perguntas estão sendo fantásticas, tá? Vamos pensar que a gente ensaiou, hein? Vamos pensar que é... Ensaiou, é verdade. Mas as perguntas estão sendo muito pontuais, porque elas são questões prioritárias, né? Eu acho, Edma, vai muito da visão do Denis, tá, pessoal? Eu entendo a sua bolha, eu até compartilho dela, eu sei que existe muito. Eu acho que talvez 95% da educação física hoje faça parte desse conjunto de pessoas, né? Desse grupo de pessoas que não coletam, que estão prescrevendo o treino ali, no conforto. E tudo bem, né? E eu sei que isso é uma realidade abismal, assim, dominante. E eu também sei que a proposta da coleta de dados, muitas vezes, para o profissional que está lá dentro da sala, influenciada negativamente pela quantidade de alunos que ele acompanha, pela quantidade de responsabilidades que ele tem com a empresa que ele trabalha. Isso eu entendo, tá? Tem alguns contextos que realmente fica inclusive incoerente coletar. Eu tive uma experiência já também em que os dados eram coletados e eles não eram interpretados. Isso é o próximo passo. Depois que a gente resolveu o problema da coleta de dados, a gente vai ter o problema de, beleza, coletei, só que eu não interpreto, porque eu não tenho tempo para interpretar os dados, sabe? E eu também já sei que esse é um próximo passo. E esse passo a passo já está bem definido. Já tá bem claro na minha cabeça, sabe? Eu sei que depois de interpretar, pronto, temos tempo para interpretar os dados. Como vamos interpretar? Quais são as métricas? E aí a gente entra no debate que a gente está trazendo hoje, por exemplo. Mas eu vou confessar para vocês que nesse ponto eu sou um pouco pessimista, sabe? Eu acho que, para além de uma justificativa de importância, e eu acho que até isso é consenso, né? Na educação física a gente sabe que dados são importantes. Todo mundo sabe que dado é importante. O que a gente tem, normalmente, é uma comodidade com a ausência dos dados. A gente está acostumado a trabalhar sem dados. E tudo bem. O melhor é esse tudo bem, entendeu? Porque se eu não trabalho com dados, eu tenho um emprego garantido, tô tudo certo, não tenho nenhuma razão para perder meu sono, nem nada do tipo. Quando eu começo a coletar, eu tenho, claro, benefícios, e esses benefícios são vários, oriundos da importância desse tipo de coleta. Você não dá nenhum passo, você não escolhe nenhum exercício, você não toma nenhuma decisão sem antes ter algum tipo de base para isso. E só de você ter essa lucidez na hora de escolher um exercício e na hora de conseguir diminuir a incerteza de um problema ou de uma dor, diminuir a incerteza do estado de dor, enfim. Quando você consegue ter mais controle sobre o problema, você entende a justificativa da importância. Só que, para além da justificativa da importância, eu acho que a gente tem que vencer uma comodidade com a ausência ou com não fazer esse tipo de coleta. Como eu falei, tá tudo bem, e vai continuar assim, vai continuar tudo bem. E não é porque a gente está começando a debater sobre essas coisas que o profissional que não faz controle de carga vai perder espaço, e ele não vai e não deve perder espaço, O que a gente vê na maioria dos casos é justamente essa dificuldade logística, né, de coleta. Então, eu acho que é um problema, que é uma guerra que a gente já começa perdendo. Tanto que até hoje, né, a gente deu tempo de a gente tentar introduzir esse tipo de conduta, introduzir esse tipo de realidade, porque dados são debatidos há bastante tempo. Claro que a gente está falando aqui de uma perspectiva talvez um pouco nova para dados no esporte, mas coleta de dados e controle de carga, tapering, esses diálogos, esses debates já são bem antigos, muito antigos. Já deu tempo da gente entender a importância, a gente sabe da importância. O problema é que, na maioria das vezes, eu escolho a comodidade em troca, em vez da importância de ter uma prescrição baseada nos dados. Eu acho que a gente já não tem mais... O problema do conhecimento sobre a causa, do conhecimento sobre a importância, não é tão grande mais. A gente sabe da importância. Eu acho que o problema é outro. E aí, talvez por isso que a gente veja tanta dificuldade, porque realmente esse segundo problema, eu não tenho muito que eu possa fazer. O que eu posso fazer é melhorar logisticamente as coletas e aí talvez cada vez mais evoluir as planilhas, as plataformas disponíveis para os profissionais comprarem, para facilitar
o convívio desse profissional com a coleta de dados, porque é realmente uma relação. É uma relação que você precisa manter todo dia, você precisa se esforçar todo dia para manter. Se você descansar, você perde essa relação. Então, o que a gente pode melhorar é a logística dessa coleta, a logística da interpretação dos dados, e talvez, nesse ponto, o aprofundamento teórico atrapalhe, porque quando eu falo que o 6 da Edma é diferente do 6 da Rafa, eu estou colocando uma dificuldade a mais para esse profissional lidar. Sim. Porque eu poderia muito bem... Eu tenho uma turma de 10 alunos, 15 alunos. Se eu vejo que a fadiga passou de 4, eu já ligo o alerta e já tomo alguma decisão baseada nesse 4. Eu posso fazer isso. E isso, logisticamente, para mim, facilitaria bastante. Uhum. Quando eu vou colocando teoria em cima, esse problema aumenta. Por isso que eu sou um pouco pessimista. Porque essa evolução teórica e prática, ela depende ativamente da vontade do profissional em evoluir, mesmo que isso custe um trabalho, às vezes, 3 vezes mais, né? Um trabalho 3 vezes mais complicado, muito mais horas de trabalho do que ele teria sem essas métricas ou sem nada do tipo. E que ele estaria ali naquele momento fazendo o trabalho dele. Então, eu sou um pouco pessimista, eu acho que sim, a gente precisa evoluir em educação, mas eu acho que esse problema ele não seja tão difícil assim de lidar contra os problemas que vêm ao redor disso, de forma paralela. Eu concordo 100% com o que você falou, mas eu sou sempre pessimista aqui do talk, e hoje eu vou ser otimista, hein, Rafa? Eu tô diferente hoje, hein? Olha só! E justamente pela sua resposta no final, porque quando as ferramentas ficarem mais fáceis, vai naturalmente se aproximar do profissional. Sim. Porque eu acabei citando um exemplo aqui da XP que talvez fique mal colocado. Porque não foi só a educação da XP que mudou o comportamento das pessoas no Brasil. Foi a oferta de bons produtos para solucionar um problema. Também, a pressão do ambiente, né, Edma? A pressão popular também influencia muito, seja ela profissionais ou seja ela usuários. Então ela mostrou que tinha um problema e veio com uma oferta sedutora e tão fácil quanto, na verdade, sem taxa e sem burocracia, você abria uma conta super fácil e tal. Então, a gente vai falar sobre o problema mais vezes, provavelmente em congressos, em concursos, em podcasts, enfim. Mas é muito importante a gente ter uma ferramenta para oferecer para esse profissional. Aí ele fala assim, tá bom, então eu vou sair aqui do meu cômodo, mas como que eu faço? Cara, eu vou ter que criar minha planilha? Não, muito trabalho, daí eu não vou não. Então, eu acho que a gente está no caminho, você e outros profissionais que a gente conhece que fazem isso. Então, quanto mais a gente conseguir chegar no celular dele, na palma da mão dele, que ele consiga fazer 3 perguntas para o cliente dele, já colocar ali, imputar esse dado, eu acho que a gente vai estar muito perto de começar a melhorar a coleta. É verdade, e a interpretação vem dele ver ele explicando isso para o cliente dele e o cliente dele ficando encantado com a explicação dele. Acho que isso vai assim vai firmar a importância. Caramba, olha que legal, meu cliente está percebendo que que o sono dele tinha esse comportamento e agora tem esse, e eu consegui mostrar para ele a importância dentro de todas essas variáveis que era no sono que a gente tinha que melhorar. Então eu acho que junta essas duas coisas, tá na palma da mão, uma ferramenta boa, e o cliente ficar encantado com o profissional. Acho que isso vai mudar o cenário. Eu acho que a justificativa de segurança mesmo, de se sentir seguro, de diminuir o que você não controla, talvez para o profissional seja a maior justificativa dele fazer esse tipo de coleta. Hoje, eu vou abrir uma aspas aqui do próprio David. Ele fala bastante isso, ele repete bastante. Tem algumas frases que ele repete sempre, sabe? E essa é uma frase que ele repete sempre. Ele fala, hoje eu não consigo periodizar, eu não consigo prescrever treinamento sem entender de séries temporais. Eu não consigo prescrever, escolher meus exercícios sem a interpretação de séries temporais. Porque ele já detectou que para escolher, para tomar decisão, eu preciso entender um comportamento. E depois que você entende isso, voltar para uma prescrição totalmente às escuras, tomando como base o percentual de gordura ou algo do tipo, não faz mais sentido, sabe? Você deixa de ficar seguro na prescrição, você deixa de realmente ter segurança no trabalho
primeiramente, no que você está oferecendo para o cliente, e você começa a se sentir um pouco para trás, sabe? Eu acho que talvez essa seja a maior justificativa para os profissionais também, juntando com as duas que você colocou, né? Legal. Ô, Denis, Denis e todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Aqui no Toca Saúde, as pessoas vão pensar, Ed, mas se a gente terminar o episódio agora, é que a gente só problematizou tudo e não deu uma solução. Não, mas eu quero saber sua opinião antes de você puxar esse gancho. Já entendi onde você vai chegar, Rafa. Já entendi. A minha opinião sempre vai ser como é que... fala. Quero que você, sobre essa discussão que eu e Denis ficamos horas falando aqui, você não vai falar nada. Qual é a solução para o profissional coletar e usar os dados, Rafa? Eu acho que é isso. Ele falou muito bem que tem que ter um esforço consciente das pessoas. Vão ter uns que não vão querer, mas eu acho que a pressão é algo que vai fazer acontecer. Pressão? O que é pressão? A pressão do mercado mudando, das coisas chegando, sim. Os dados estão muito em evidência, pode ser não na área da educação física, na área do movimento, mas eles estão muito em evidência. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de informação. Sim. Eu, por um acaso, eu aprendi de informação na área de tecnologia. Quando eu soube que a gente ia falar sobre isso, eu fui olhar e eu vi, caraca, não é só ali na área da tecnologia, tem outras coisas também. Então, eu acho que, naturalmente, o mundo mudando, o ambiente muda, e a pressão vai começar a vir em cima dos profissionais, sabe? E, obviamente, quem tiver isso tudo que você falou, quem tiver como acessibilizar esse conteúdo, tanto na teoria quanto na prática, que é muito importante, como você diz, o uso de aplicativos, com certeza tem muito mais chances de dar certo. E o que eu ia falar aqui, Edma, é que nós temos essa solução, né, Denis? E foi pensando nisso, então, problematizando, obviamente, tudo isso, que você teve a ideia de lançar um aplicativo para ficar palpável tudo isso que a gente falou. Explica um pouquinho pra gente do seu aplicativo. Com base nessa problemática que a gente trouxe, que vocês colocaram, né, que surgiu a ideia lá atrás de construir uma plataforma, de construir uma oportunidade de trazer os profissionais, trazer a teoria da informação para perto dos profissionais. Então, hoje, a plataforma, na Kill Science, eu tive um pequeno estímulo aí em 2020, que foi o TCC. Foi com base no TCC, e aí com o domínio dos cálculos eu comecei, na pandemia, a brincar um pouco de construção. Peguei o computador e fiquei ali no Excel mesmo, tentando entender os cálculos. E aí, um dono de academia, que eu não sei se vocês conhecem, lá de Teresina, hoje a gente está um pouco distante, eu tenho conversado muito pouco com ele, mas na época ele foi um grande incentivador. Ele viu que que eu tinha feito a plataforma, ele foi aluno da PowerCore e ele se interessou inicialmente pela planilha do Excel. Eu não tinha feito a planilha com a intenção de vender, nem nada do tipo, não. Eu tinha feito como uma brincadeira mesmo, sabe? E lá, na época, só tinha um tipo de entropia dentro da plataforma, tinha algumas séries temporais, algumas coisas assim, e ele patrocinou, na época, o sonho, né? Foi daí que surgiu a ideia. A primeira experiência foi em larga escala, na academia lá eram 200 alunos na época, e a gente fazia coleta de dados de cada um deles todos os dias. Foi uma experiência bem cansativa, bem trabalhosa, e assim, isso aconteceu algumas vezes, de a gente coletar, mas não conseguir interpretar. Muitos dados a gente conseguiu interpretar. Tem alguns casos, eu conseguiria citar vários exemplos para vocês de casos muito legais, assim, de identificação dos padrões, né? Padrão de dor, alteração do padrão de dor, por exemplo, com a mudança do profissional que estava coletando, né? Então, a gente começou a entender que todas as variáveis importam. Até quem coleta, quem pergunta, interfere na resposta, né? Na percepção, na resposta que está sendo dada ali. Então, se é uma percepção de dor, e se a gente consegue ver alterações na dor, né? Mudar a dor, a percepção de dor com base em quem está perguntando, isso revela uma riqueza gigantesca de informação dentro daquele número. E a gente percebia, por exemplo, mudanças de padrões de dor com alguns professores que ficavam doentes, paravam de trabalhar, e o padrão de dor na resposta da série temporal mudava completamente. Tanto para pior, né? A dor aumentava, quanto para menor. E aí a gente começou a entender que essas variáveis, elas são muito importantes e elas estão presentes no dia a dia das pessoas. A gente só tem que fazer com que elas parem um pouquinho para pensar nisso.
E aí foi com essa ideia, foi com esse início bem desafiador que a Keoscience nasceu. Hoje ela é uma startup, a gente é uma startup que trabalha com teoria da informação. Hoje são 2 entropias dentro da plataforma. Uma entropia mais voltada para dados objetivos, que tem ruído, que são mais curtos, que a gente chama de entropia de amostra. Essa entropia de amostra ela vai dar um nível de interpretação diferente, um pouco diferente da outra entropia. E a outra entropia que a gente tem é a entropia de Shannon, que a gente usa para lidar com dados subjetivos, porque o tipo de dado interfere na medida de entropia, né? Como eu tenho de 0 a 10, eu não tenho muito ruído presente, ruído a nível de número mesmo, sabe? Não tem um número quebrado, 4,955, não tem isso. Então eu consigo aplicar a entropia de Shannon para quantificar a incerteza das variáveis subjetivas, e eu tenho na plataforma também a outra entropia, que a gente chama de entropia de amostra, utilizada para calcular a estabilidade dos sinais eletromiográficos, a quantificar. Tem muitas aplicações hoje a nível de eletrocardiograma também, em que, não sei se vocês já ouviram falar da variabilidade da frequência cardíaca. Vocês já ouviram falar? Já. A variabilidade da frequência cardíaca é uma medida de recuperação, né, do sistema nervoso autônomo, de organização, de espaço de tempo entre 2 ondas R, lá no eletrocardiograma. Para quem está familiarizado com a leitura, a variabilidade da frequência cardíaca é o padrão de espaço de tempo entre 2 ondas R. Então, ele vai pegando o espaço de tempo entre as 2 ondas R, alguns são maiores, outros são menores, e ele faz uma série temporal disso e quantifica a incerteza desse espaço de tempo. Daí surge a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida de recuperação a nível de sistema nervoso autônomo. Além disso, a gente tem outras práticas também com célula de carga, com acelerômetro, tudo isso aplicado ao que a gente chama de entropia de amostra, que lá na frente, com teoria, com muita discussão, vai virar o que a gente chama de mínimo jerk. O mínimo jerk é uma medida de suavidade. Então, se eu por exemplo, aplico o mínimo jerk, que é uma série temporal de eletromiografia, o que eu tenho na eletromiografia é o sinal elétrico do músculo. Quanto mais caótico for esse sinal eletromiográfico, maior o caos, maior a incerteza desse sinal eletromiográfico. Como eu falei no início da nossa conversa, esse tipo de métrica pode oferecer para o profissional que está interpretando ali uma medida direta ou de coordenação motora, a nível tarefa, né, ali internamente, de estabilidade da contração muscular. Então, ele revela um nível de aprendizagem, de estabilidade da contração muscular em determinada tarefa. Isso é muito legal, porque é uma medida direta de coordenação motora. Eu não tenho mais que fazer um teste para deduzir que a pessoa está melhorando a coordenação. Você tem a possibilidade de fazer isso diretamente no gesto motor, na corrida, no salto. Claro que alguns desses ambientes ainda são controlados e tudo mais, mas você tem a possibilidade de avaliar a suavidade do movimento. Quanto mais suave, quanto menos quebras você tem de aceleração e desaceleração, quanto mais estável for a série temporal, maior a coordenação motora, menor o caos presente e maior o controle sobre o movimento. Então, você tem um movimento mais organizado. Isso a gente chama de mínimo jerk, que é oriundo da entropia de amostra. Uhum. Entendeu? Ô, Denis, sim, e ficou claro para mim, mas acho que vale a gente ressaltar isso. Eu, profissional de educação física ou fisioterapeuta que quero usar a plataforma de vocês, eu posso usar não só com atleta, né? Eu pergunto isso porque é muito comum a gente ver essas medidas em atletas, mas sim, não, ela é altamente usável para pessoas, por exemplo, que querem saúde e qualidade de vida. Sim, sim. Principalmente as variáveis subjetivas, né? A gente pensou muito nisso, porque as variáveis subjetivas, dentro de todas as possibilidades que a gente conversou aqui, ela também é muito acessível. Todo mundo tem a possibilidade de coletar esses dados. A acessibilidade chama muita atenção, tanto financeira como logística mesmo. Você não precisa de um equipamento muito caro para coletar. Então, teoricamente, você tem nas variáveis subjetivas uma oportunidade de adentrar a coleta de dados, ao controle de carga, sem desembolsar grandes quantias. Hoje, na plataforma, a gente tem desde personagens trainers, né, personagens autônomos que trabalham com seus personagens mesmo, de fitness, do fitness à performance, do fitness à reabilitação, até clubes. A gente tem clubes hoje utilizando a plataforma também, em larga escala, academias em larga escala,
Então, dentro da plataforma, você tem 3 níveis de acesso. Você tem um acesso gerencial, né, que dá conta de todos os alunos, de todas as coletas. Você tem todas as informações dentro desse acesso. Você tem o acesso profissional, que aí esse acesso profissional é feito para um funcionário, se você estiver falando de empresa. Se a gente estiver falando de personal trainer, não é isso. O personal trainer vai ter um acesso gerencial ali na plataforma. Mas se a gente está falando de uma empresa que tem vários profissionais que trabalham, que prescrevem treino, você tem dentro da plataforma da QScience um nível de acesso para esses profissionais que tem algumas limitações de informação. Você atribui um aluno a esse profissional e ele só vai ter acesso aos alunos que são atribuídos a ele ali, na coleta. Os profissionais têm um canal de comunicação direta, né? Eles podem compartilhar gráficos, podem compartilhar coletas, podem compartilhar tudo isso. E o terceiro nível de acesso é o acesso ao aluno. O aluno tem acesso também, você pode criar um login para o aluno pode acessar do celular dele. Você não precisa se responsabilizar pela coleta de todos os alunos. Cada aluno pode fazer sua coleta, por exemplo. Basta você ensinar um pouquinho como é que funciona, é muito simples, a aba de coleta é muito simples. E aí esse aluno vai ter acesso tanto à aba de treinos quanto à aba de coleta diárias que você vai disponibilizar ali para ele. Claro, e aí eu já recebi alguns pedidos, Denis, vocês deveriam permitir que o profissional liberasse acesso aos gráficos para os alunos. E a gente, hoje, por enquanto, a gente não está trabalhando com essa perspectiva, justamente porque, como a gente trata de variável subjetiva, quando você explica para o aluno muito, muito a fundo o que está acontecendo, ele vai saber como manipular a carga de treinamento. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso também. Mas hoje você tem 3 tipos de acesso e todos esses acessos podem ser criados usuários para que cada pessoa participante ali desse sistema, desse grande organismo, tenha um acesso direto à plataforma, sem precisar pedir para outra pessoa. Então, as coletas são bem simples. Qualquer profissional que prescreva treinos pode utilizar, até fisioterapeutas também. A gente tem alguns casos de fisioterapeutas também utilizando, que prescrevem treinamento, né, de reabilitação. Então, todos os profissionais que prescrevem e que trabalham dia a dia com periodização de treinos podem usar a QScience como alternativa para essa coleta. Legal. Galera, então QScience, C-H-A-O, Science, S-C-I-E-N, me perdi. Science, S-C-I-E. É isso, galera. A gente vai voltar a falar disso, mas, Denis, os profissionais que quiserem experimentar a plataforma antes de adquirir, é possível? Sim. A gente até pouco tempo atrás estava com um pacote mensal, mas a gente consegue dar essa primeira experiência para o profissional para conhecer, né? Porque tem muitas questões a serem trabalhadas dentro da plataforma que muitas vezes acabam distanciando o profissional da coleta no dia a dia. Uhum. Se você comprar a plataforma, você tem que entender que aquilo tem que ser alimentado todos os dias. É um baque de responsabilidade, de coleta diária, que muitas vezes acaba prejudicando no momento inicial até se acostumar com essa nova rotina. Então, é muito comum a gente perceber que os profissionais têm um certo, esse tipo de mercado, né? Tem um certo nível de evasão nos primeiros meses e, pensando nisso, a gente fornece sim a possibilidade de testar a plataforma durante um mês com alguns alunos. E isso tudo pode ser encontrado no nosso site, né? Tá tudo lá no nosso site, pacotes, todos disponíveis. Os preços estão bem atualizados, então, para não ficar incoerente, fala tanto de acessibilidade, mas os pacotes são exorbitantes. Não, pessoal, vocês têm lá o menor pacote, né, o de 5 alunos, mensal, é R$25 por mês. Legal, dá para pagar por aluno, boa. Muito bom. Então são pensados desse jeito. A gente já vai voltar a falar sobre isso, né, Edma? Mas agora vem as perguntas que todo mundo quer saber. Nossa, eu já tinha esquecido dessas perguntas. Denis, o que é saúde para você? Olha, eu queria ter preparado alguma coisa, mas eu nem sei se eu conseguiria ter preparado alguma coisa. Saúde, para mim, é um bem-estar integral. Quando a gente passa a ter uma perspectiva holística do negócio, e a gente que trabalha com saúde tem cada vez mais abraçado, primeiro, bem-estar individual, bem-estar é totalmente seu, N igual a 1, não tem essa de amostra.
cada um tem sua forma de saúde, de pensar a saúde, de se sentir saudável. E, antes de tudo, a saúde ela não é uma coisa que você precise almejar. Tem uma frase muito, muito, muito interessante de um filósofo que fala isso para uma outra variável, que é felicidade. Arthur Schopenhauer fala que você sente a ausência de felicidade, mas você não percebe a presença da felicidade. Quando a felicidade está presente, você simplesmente está de boa e você não se percebe feliz. Você não se percebe realmente, naquele momento, feliz. Você só vai dar conta de que foi feliz só quando a infelicidade voltar a ser algo presente. Eu acho que a saúde também se encaixa nesse pensamento. A gente tende muito a perceber a ausência da saúde, e a gente percebe em formato de dor, de angústia, de ansiedade, mas a gente nunca percebe a presença da saúde com um bem-estar ocasional, de relação familiar, de relação amorosa, de relação profissional. Então, saúde, para mim, é algo muito complexo de conceituar em poucas palavras, mas que precisa, antes de tudo, ser respeitada como algo individual e ser percebida pelo indivíduo que almeja ela. Então, se não for percebido, a saúde sempre vai ser algo que eu possuía ou que eu posso possuir algum dia, né? Almejo possuir algum dia. Legal. E uma experiência inesquecível? Nossa, mas vinculada à saúde? Não, qualquer uma. A que você quiser contar pra gente. Nossa. Eu não vou fugir da área profissional, porque na pessoal são várias experiências, eu não conseguiria escolher uma. Mas na área profissional, eu acho que eu consigo ter um grande divisor de águas, que para mim foi a experiência do curso da PowerCore, da PowerCore Performance. Eu fiz o curso bem novo, eu era uma criança, ainda talvez seja uma criança em alguns sentidos, mas na época eu era muito novo, estava no meu segundo semestre da Educação Física, lá por 2017, foi o primeiro contato que eu tive, foi um primeiro contato prático. A gente teve a possibilidade de fazer uma pré-temporada de um clube aqui do Ceará, e isso foi muito marcante para mim, porque eu cheguei no curso já tendo uma perspectiva prática de como funcionava a periodização dos exercícios, a organização dos exercícios, dos objetivos, e tudo isso, esse adentrar, que, claro, tem várias pessoas que participaram disso, alguns profissionais da faculdade, até colegas mesmo da própria faculdade que incentivaram essa transição, me fizeram citar esse momento como um momento inesquecível, como uma coisa marcante, porque realmente foi um divisor de águas para mim, e eu não conseguiria me ver dentro da educação física, dentro de uma educação física que não tivesse a contribuição da PowerCore para dar um certo nível de esperança para a gente em vários aspectos. Boa, e se você pudesse escolher alguém para dar uma longa caminhada e conversar o que você quisesse, fazer qualquer pergunta, quem seria essa pessoa e por quê? Olha, em vida ou morte, já qualquer pessoa sem limitação. Qualquer que existiu, sem limitação. Bom, eu acho que algumas pessoas que estão me ouvindo conhecem, e quem me conhece um pouquinho só, né, dos debates, do dia a dia, sabe que eu sou um grande admirador da filosofia nietzschiana, né? Eu gosto muito de Nietzsche, leio bastante Nietzsche, e toda a linha de pensamento que vem a partir do pensamento, né, do Nietzsche, da filosofia nietzschiana. Eu gosto muito dessa linha de raciocínio sobre a existência mesmo, sobre questões mais gerais da vida, e ele, com certeza, Nietzsche seria uma companhia e tanto para um café da tarde, com certeza. Legal, se você pudesse ter uma habilidade, qual seria e por quê? Eu acho que essa pergunta é a mais difícil. Nossa, eu tenho várias na minha cabeça que eu queria. Eu também, eu acho essa fácil. Você falaria um monte. Mas é exatamente por isso que é difícil. Tem que escolher uma, né? Exatamente. Eu não sei. Talvez. Olha, eu não sei se eu vou dar uma resposta muito satisfatória para mim. Talvez em algum momento, ouvindo o podcast depois, caraca, eu respondi isso, sabe?
mas eu queria ter uma habilidade de maior retenção do conhecimento que eu leio, sabe? Eu acho, eu tenho, assim, eu tenho muita facilidade em reter as informações quando eu realmente me dedico a entender aquilo. Se eu definir que eu vou entender aquilo, eu só paro quando eu entender de fato. Foi desse jeito com a teoria da informação, foi assim que eu aprendi. Mas a gente acaba ignorando muita coisa que a gente vê, né, durante o dia, e eu acho que eu já perdi bastante. Já perdi bastante. Ó, enquanto você não tem essa habilidade, eu sugiro usar bloco de notas. Ajuda. Ele é o meu companheiro. Aí entra um outro problema. Ai, meu Deus, qual? Eu tenho bloco de notas. E eu escrevo bastante. Só que toda vida que eu leio, releio, e eu escrevo muito, né? Quem me segue nas redes sociais há algum tempo sabe que meu Instagram era só de textos e tal. Eu gosto muito de filosofia, gosto muito de escrever, gosto muito desse universo. Mas eu acabo apagando muitas coisas porque eu sou muito crítico com as coisas que eu escrevo, sabe? Então Google Drive. Google Drive, bota tudo lá e esquece. Eu já rasguei várias coisas, por várias coisas. Enfim, isso é um problema. Esse aí talvez seja uma questão que eu tenha que prestar atenção. Pô, mas essa habilidade aí eu gostaria de compartilhar também. Também gostaria de ter. Ô, Denis, foi ótima a conversa. Nossa, a gente nos entregamos aqui mesmo, né? Espero que as pessoas realmente estejam com a gente até agora, porque foi um papo muito bom. Não esclarecedor, porque eu acho que a gente nem quer isso. A gente quer realmente que as pessoas fiquem com dúvidas, que as pessoas te procurem, que as pessoas conversem entre elas e tenham opiniões diferentes. Eu acho que a gente anda para frente quando realmente a gente discorda com educação, com respeito e com ouvidos abertos para realmente fazer as coisas melhorarem, né? Porque não é só a gente que ganha com isso, é um número enorme de pessoas. Com certeza. Então, queria muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, a sua ajuda com a ciência também de ter criado esse aplicativo. A gente vai usar, a gente vai testar e a gente vai trazer aqui, galera, Qual o nome, Edmar, que a gente tinha falado? Recomendamos. É isso? É isso, recomendamos. Tá. A gente vai falar como é que foi a nossa experiência e vai dar de feedback aí pra galera. Mas pra galera que quer trocar uma ideia com você, me fala aí todas as suas redes sociais, onde é que a gente te encontra, inclusive também a plataforma, por favor. Pronto, a plataforma vocês conseguem acessar tanto pelo site, keoscience.com.br, e aí o site está em inglês, talvez algumas pessoas tenham um pouquinho de dificuldade em escrever, mas o site está disponível lá, todos os pacotes, todas as informações. Tem até um blogzinho com algumas que a gente ainda vai lançar, né? Na verdade, alguns textos que eu já tinha escrito, que eu estou guardando para compartilhar. No Instagram também tem alguns textos, e aí o arroba é keoscience, né? Vocês conseguem encontrar o Instagram de forma mais fácil. E lá também tem alguns textos, tem algumas experiências com os atletas que a gente acompanha, o dia a dia de algumas coletas, de alguns clientes, desde clube de futebol americano até academias de performance e personal trainers que usam a plataforma, toda a dinâmica de coleta, dúvidas, né? A gente de vez em quando faz lives lá também para esclarecer, para orientar. Então no Instagram a gente está muito ativo e tem muita coisa legal sendo compartilhada lá. Talvez seja bem recente, a gente ainda está tratando ainda e fazendo muitos projetos para o futuro, mas lá vocês conseguem ter diretamente, né, uma relação com a plataforma virtual. No meu Instagram pessoal, eu também compartilho muito da minha vivência com a Keoscience. Eu utilizo a Keoscience todos os dias. Eu acho que hoje eu enxergo que eu fiz a plataforma mais para mim do que para comercializar, porque eu precisava muito e essa é uma necessidade muito minha de ter isso à mão. Então eu utilizo todos os dias, compartilho o dia a dia dos treinamentos dos meus atletas, das coletas dos atletas, como eu costumo fazer, e além dos textos, né, tem muita coisa profissional. Meu Instagram praticamente não tem nada pessoal, tem só algumas coisas,
alguns devaneios filosóficos, algumas fotos de família lá, mas o meu Instagram pessoal é DenisLeite99. Eu consigo compartilhar muita coisa por lá, muitas ideias atreladas ao treinamento também. Então, esses dois são os principais canais. Além disso, o e-mail, né? A gente o e-mail também é muito ativo, tanto da Kioscience quanto o meu. O meu e-mail é denisleite99@gmail.com. Se algum ouvinte aí se interessar em fazer algum tipo de parceria, enfim, a gente está disponível lá no e-mail. Talvez seja a melhor plataforma de comunicação para fazer esse tipo de contato. E do LinkedIn também, a gente também tem um LinkedIn profissional. O LinkedIn a gente está um pouco mais ausente lá. Inclusive, a gente tem até um canal no YouTube, mas o canal do YouTube eu nem vou chegar a falar porque não tem nada, a gente só fez uma live lá, tá usando ele para algumas matérias que a gente quer fazer, mas é isso. Vocês conseguem encontrar mais fortemente no Instagram e qualquer coisa, estou à disposição 100% do tempo, tá? Lá no perfil da Kioscience vocês conseguem também entrar em contato pelo WhatsApp, lá na bio vocês têm o link do WhatsApp que tem uma comunicação bem direta, inclusive comigo, eu estou totalmente disponível para esclarecer dúvidas, para atender todo mundo da melhor forma possível. Quem tiver interesse, é só procurar a gente que com certeza eu vou dar toda a atenção do mundo. Ô, galera, se você está dirigindo aí ou está no momento onde não consegue anotar, vem aqui na descrição desse episódio que tem todas as informações que ele falou, todas essas redes sociais aí. Fica tranquilo. Ô, Denis, esse 99 não é o ano que você nasceu, não, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Olha só, vamos encerrar esse episódio, você encaminhando esse episódio, compartilhando para todo mundo que nasceu antes de 99, que você conhece. Todo mundo que você conhece que nasceu antes de 99, você tem que compartilhar esse episódio desse menino que já fez tanto e tendo nascido em 99. Por favor, ajude a gente, compartilhe esse episódio para o máximo de número de pessoas possível, pessoal. É isso, galera. E a gente se vê até o próximo episódio. Valeu!